Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir duas entrevistas dando sequência à série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, com Adão Lima Martins, que militou no MR8 e hoje é servidor municipal em Santa Maria, e Júlio César Couveiro, professor aposentado da UFSM e ex-militar que servia ao Exército na ocasião do golpe. Uma matéria sobre a atividade realizada pelo Bloco de Lutas na última quarta-feira, dia 16, e uma matéria sobre a Assembleia dos Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, que rediscutiu a greve da categoria. Seguindo com a série especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil, apresentaremos agora duas entrevistas com duas figuras locais que vivenciaram a ditadura civil-militar. A primeira delas é com o servidor municipal de Santa Maria, Adão Lima Martins, que militou no movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, durante a ditadura e ajudou a organizar em Santa Maria o Partido Comunista Brasileiro. Eu, nesse período dos comunistas do Sul, que é de 77, eu entrei na universidade em 76, de 76 a 79, estava muito circunscrito ao movimento estudantil universitário, né? E foi a partir de 78 que nós começamos a nos relacionar mais com o movimento social fora da universidade, né? Buscar a organização de trabalhadores e de moradores de bairros. Foi desse movimento que surgiu a União das Associações Comunitárias, né? Foi uma iniciativa de um grupo dessas pessoas que buscou, junto às lideranças comunitárias, a ideia de se unir numa entidade maior para reivindicar os seus direitos. E resultou na UAC, que aí está hoje, né? E que na época, inclusive, nós contribuímos em realizar talvez o primeiro e maior grande ato público contra a ditadura militar em defesa da democracia, que foi o ato da panela vazia no interior do estado, me refiro a isso, né? No interior do estado, eu não tenho notícia de outro ato maior do que o que nós realizamos na Praça Saturnino de Brito. Eu não me lembro se de 79, se eu não me engano, né? Foi um grande ato público, foi a grande manifestação de massa em Santa Maria, e que mobilizou todos os órgãos de segurança da ditadura à época, inclusive das Forças Armadas, né, que mobilizaram algumas tanquetas, né, no entorno da quadra da Praça Saturnino de Brito. E a partir daí, eu acho que a nossa contribuição, quer dizer, passou a ser mais significativa para o processo de redemocratização do país, né? Quando nós saímos da discussão dos diretórios acadêmicos, né, para ir discutir com a sociedade e que dá esse resultado, como esse ato da panela vazia. Para mim isso foi simbólico, assim, como a organização da UAC e esse ato da panela vazia, que era um ato pela redemocratização do país, foi a culminância política daquele momento ali, né, contra a ditadura. E fora as outras atividades que a gente tinha cotidianamente. Como a nossa atividade, seja nos comunistas do Sul, entre 76 a 79 e no MR8 a partir de 79, a nossa atividade era considerada ilegal, né? Mas nós não estávamos na clandestinidade, né? Nós atuávamos na sociedade porque nós atuávamos junto às entidades legais, né? Sindicatos, associações, né? Movimentos populares
que na época já começavam a se rearticular novamente no país, né? E nós fazíamos denúncias públicas. E éramos, claro, muito perseguidos por isso. Vez por outra, o nosso pessoal era conduzido às delegacias, era detido, né? Eu mesmo fui por 2 ou 3 vezes detido na Polícia Federal. E aqui em Santa Maria e fora daqui também. E isso ocorria constantemente com o nosso pessoal, né? Mas era o preço que nós tínhamos que pagar para ter de volta o país para o povo brasileiro, o povo poder falar, pensar o que lhe é de direito, né? O pior foram os que pagaram com a vida ou foram mutilados, né, com muitos companheiros e companheiras que pagaram com a vida, né, por defender os ideais de democracia, ideais de liberdade, de uma sociedade mais justa, né, com uma distribuição da riqueza equânime, né, e com respeito do homem pelo homem, né. Esse foi o preço que nós pagamos e eu acho que foi muito bom o que fizemos, né? E foi pouco, acho, até o que podíamos talvez ter feito mais. A questão da organização sindical dos municipários, dos servidores municipais de Santa Maria, né, e a nossa interferência nisso, tem como base, claro, a formação política, né? O PCB foi alguns dizem a maior escola de formação política no Brasil, né? E nós já tínhamos dentro do PCB quadros com profundo conhecimento do sindicalismo, do serviço público em todos os países do mundo, né? E essas pessoas que tinham esse conhecimento, eles repassavam isso, né? Seja através de publicações, seja através do contato político com essas pessoas, né? Então nós tivemos esse aprendizado. E isso, quando surgiu o movimento dos servidores, que era um movimento reivindicatório, nós já incorporamos nas reivindicações a formação do sindicato, né? Na pauta de luta dos municipários de Santa Maria, antes mesmo da Constituição de 88, porque nós já estávamos brigando na Constituição para que fosse aprovado o direito à sindicalização. E nós conseguimos isso, né? Até porque nós tínhamos no PCB, nós fomos o primeiro partido a apresentar um projeto completo de Constituição. Foi o primeiro partido a apresentar na forma jurídica, inclusive, que serviu de referência para outros partidos num primeiro momento. Então, nós, como já tínhamos certeza que ia ser aprovado na Constituinte o direito à sindicalização, nós lutamos e coincidiu com a deflagração da greve a nível local dos municipais, que paralisou toda a categoria à época, né? O prefeito era o Dr. Farré. Pararam até alguns CCs, uma coisa curiosa, né? E aí, alguns dias após a promulgação da Constituição, nós fundamos os sindicatos municipais e eu fui eleito seu primeiro presidente, né? Lá permanecendo até 1997 por 4 mandatos consecutivos, né? Eu entendo que quem cometeu crime contra a vida, né, e contra a liberdade, crime bárbaro como crime de tortura, deve responder por isso, né? Por outro lado, eu entendo também que a tortura não foi banida dos costumes policiais brasileiros, né? Quer dizer, ela continua acontecendo em muitas delegacias, em muitas atividades policiais, né? Por quê? Porque ainda sobrevive resíduo da chamada Política de Segurança Nacional, que orientou
toda a política de segurança pública durante o período da ditadura, que via no povo brasileiro o inimigo interno, né? E que tinha que ser combatido ferozmente, né? Por todos os meios. E isso ainda tem resíduos disso na nossa política. Ainda que haja hoje uma mudança de mentalidade, né? Que haja uma qualificação maior das nossas polícias, mas ainda está muito presente, né? Essa visão do tropa de elite 1, né? Nas nossas delegacias, nas nossas polícias. Então eu acho que isso é que nós temos que tomar consciência como fundamental, ter como parâmetro o que foi a tortura, né? No Brasil, tomar como parâmetro para travar um combate sem tréguas agora, para banir ela do nosso país, né? Das práticas policiais. Eu acho que isso é fundamental daqui para diante, né? A punição dos torturadores, eu acho que isso nós não devemos tomar. Eu tomo como parâmetro o depoimento do deputado Sirquis, que sequer era do meu partido, mas é um homem que participou da luta armada, participou do sequestro de um embaixador, né? Viveu mais de perto essa tensão com a ditadura, né? E eu tendo a concordar em parte com ele quando diz que, primeiro, eu acho que nós não devemos fazer isso como um instrumento de vingança, né? Mas sim um instrumento pedagógico para as novas gerações e para as futuras gerações, né? De que tortura nunca mais neste país, entendeu, né? Assim como ditadura nunca mais, né? Quer dizer, eu acho que esse é o fundamento desse debate que está havendo no país. Eu acho que isso deve estar acima de qualquer coisa, né? Quer dizer, o combate à tortura que ainda persiste nas práticas policiais, que a prática de tortura nunca mais se repita no país, na política, né? Em nenhuma circunstância, né? E que ditadura nunca mais, quer dizer. E eu acho que a punição maior é fazer os torturadores que ainda estão vivos, né, serem expostos à sociedade, assim como foi o Malhães, né, o coronel Malhães, coisa assim, mostrar o que são essas pessoas. Até para nós podermos entender melhor como é que funciona o caráter, a psique, a mente de um torturador e do que levam, né, os detentores do poder nessas circunstâncias a determinadas práticas. Tem um outro depoimento importante de um homem que foi inclusive torturado, né, barbaramente. É o Benjamin, eu não me lembro. César. Não é o César, é o outro, Cid Benjamin, né? Há pouco também ele esteve na Comissão da Verdade, de frente com os torturadores, e ele acha que este é um momento importante na vida nacional para nós colocarmos essa gente frente a frente com a realidade da democracia, né? Frente a frente com as vítimas, né, diretas ou indiretas da tortura, e mais do que, digamos assim, levá-los à prisão simplesmente, né, como um ato de resposta tardia, né, é conhecer como funciona a mente dessa gente, né, até para a gente poder evitar isso futuramente. A segunda entrevista que apresentaremos agora é com o professor aposentado da UFSM, Júlio César Couveiro, que servia ao Exército na ocasião do golpe de 1964, mas defendia a permanência do presidente constitucional. Não, o que mais nos
doeu é que o militar presta juramento perante o pavilhão nacional, com o braço erguido, jurando defender a Constituição, a lei e a ordem, com toda a convicção, e vê a estrutura desmoronar e o rito constitucional desaparecer. Isso é muito doloroso. Para quem acredita que o juramento é feito perante a bandeira nacional, é com a convicção que o grande arquiteto do universo está presente também. E é perante a bandeira que se faz esse juramento. É uma violação incrível, uma violação do caráter. Dói muito, não se aceita isso. Eu não acredito, até os que propugnaram e por isso tenham de sã consciência renegado o seu juramento. O que mais surpreende, que era para combater a corrupção, é a subversão. Só que de cada 100 subversivo, aparecia 0,1 corrupto. Não tinha, porque os corruptos imediatamente aderiram. Entendeu? E continuaram e estão aí ainda. Um pretexto para dizer que os militares de níveis inferiores, principalmente, compactuavam com determinada atitude ideológica. Que não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. Eu tive colegas que eram extremamente direita e foram presos. Legalistas. Dos que tiveram preso comigo, eu só vinha saber alguma coisa agora há pouco tempo. Agora há pouco tempo. Que eu citei o Dávila, o sargento Dávila, o Sidney Adolfo Pupo, que teriam sido cooptados pelo PC, ainda jovens. O Pupo, por exemplo, era remanescente do Petróleo é Nosso. Entendeu? Eles buscaram coisa do... Eu era amigo do Pupo. Ele é amigo do Pupo, é comunista. Entendeu? Eu sempre fui extremamente nacionalista. Não tive conotação, embora conheça a doutrina, já tinha lido a respeito, nunca me motivou. Entendeu? Eu sou essencialmente democrata. E a Constituição, eu acho que é o parâmetro mais importante que nós temos a defender. Bem, quando chegamos no navio, já estava em várias prisões. Em várias prisões. Né? No Forte Taipu, na base aérea de Santos. Chegamos no navio. Antes disso, no grupo 40 de Barueri, São Paulo. Ainda no regime constitucional normal. Quando aquilo que eu te citei, o José Tinoco Barreto, que foi o juiz que criou o estamento jurídico para o golpe, que veio a ser caçado depois, porque deixou crescer a barba. Ele queria ser juiz do Superior Tribunal Militar, como o pai dele foi. Mas ele não foi. Boca Grande. Aí perguntaram para ele, o senhor deixou crescer a barba por quê? Dizer o protesto do juiz e do cidadão. No outro dia estava caçado. O navio era um navio para ser descarregado, já descarregado, para ser sucata. Quando nós entramos ali, que nós fomos a terceira classe, que é o porão, chamado de Ita do Norte, né, onde o pessoal nordestino viajava, coberto de BHC, pó de gafanhoto, para matar pulga, carrapato, rato desse tamanho, seco lá dentro. O navio estava abandonado. Ficamos ali. Não me lembro quantos dias, mas foi um bom tempo. Foi um bom tempo. Dali eu passei a ser incomunicável
que chamam camarote. Camarote. Onde eu recebi uma carta do meu pai. E me indignei, achei que tinha prendido meu pai, que meu pai, depois de 12 anos em tratamento médico, botaram meu pai a trabalhar de novo. Com câncer na coluna, mal podia caminhar. Tanto é que morreu disso. O Humberto de Alencar Castelo Branco era considerado membro da Sorbonne. Sabe o que é Sorbonne? Um oficial intelectualizado e tal. O outro era grosso, chamado de croupier, inclusive aqui, fundador do clube comercial Costa e Silva. E era jogador, por isso chamavam de croupier. Servia em Santa Maria como capitão. Deu golpe no Castelo. O Castelo criou ato institucional. Não tinha número. Com vigência até 9 de novembro de 64. A partir de novembro de 64 ia correr tudo normal e haveria eleições, etc. Então não tinha número. Esse ato institucional passou a ter o número 1. Porque em seguida saiu o 2. Em janeiro ou fevereiro. Com base nesse ato, eu fui reformado como segundo sargento, tendo direito a 14,30 avos do soldo. Do soldo! Do soldo! Eu considero completamente ineficaz querer punir agora, que não adianta mais. Está tudo caduco ou morto. Só pode acontecer uma reparação moral. Não há mais como. Depois dessa época não há mais condições. O que tem que acontecer, o que deve acontecer, é a justiça que teve Tinoco Barreto, a justiça militar, as Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, colocar tudo para fora. Aí acaba o problema, acaba. Aconteceu isso, aconteceu. Agora parece que o Exército abriu os inquéritos, sindicâncias para apurar as questões. Porque eu acho que quanto mais guarda, pior é. Tem que vir a furo. Tem que vir a furo. Quando purgar, purgou. Acaba. Senão fica eternamente isso. As demais entrevistas do especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar podem ser conferidas no site da Sedufisme. Já na próxima edição do programa De Docente, você poderá assistir à última entrevista dessa série especial. Na última quarta-feira, dia 16, o Bloco de Lutas realizou uma atividade de consulta à população de Santa Maria, na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. A atividade, convocada sobre o título Bloco de Lutas pergunta: o que você acha do transporte em Santa Maria?, consistia em oferecer espaços para que os santamarienses deixassem suas opiniões a respeito do transporte, conforme destaca a integrante do Bloco de Lutas, Carla Teixeira. Então a gente pensou essa atividade do Bloco de Lutas para a gente conversar com a população, buscar que a população diga o que incomoda ela no transporte público, além da tarifa também, porque a gente sabe que tem toda essa questão da ilegalidade do aumento da tarifa, mais um aumento sem aumento na qualidade do transporte. Então a gente buscou fazer esse espaço para que as pessoas possam manifestar o seu descontentamento com o transporte público, que deveria ser público de fato em Santa Maria, mas que de fato a gente percebe que tem que pagar uma tarifa excessiva por um serviço de pouquíssima qualidade, assim. A gente viu que várias pessoas começaram a prestar atenção no que a galera estava fazendo, né, e começaram a manifestar, tipo, colocar que o transporte é corrupção, que a tarifa está muito cara, que está muito lotado, precário, questões também colocaram questões sobre a Copa também. Então a gente vê que o pessoal, apesar de muitas pessoas às vezes não virem para o ato, elas têm sim um descontentamento com o transporte,
apesar de às vezes não poderem estar vindo nos atos, apesar de às vezes não poderem estar indo nas atividades do bloco, às vezes muito em custo do seu trabalho também, né? Então a gente vê que contente com o transporte, parece que ninguém é quem tá, que ninguém colocou o transporte da TU é bom e tudo mais, assim. A grande participação daqueles que passavam no local, manifestando os problemas do transporte na cidade, foi avaliada positivamente, conforme destaca o também integrante do Bloco de Lutas, Matias Hempel. A atividade do bloco marcava também a data limite para a Prefeitura se manifestar a respeito da ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado no último dia 9, que pede a suspensão do reajuste da tarifa e aponta irregularidades que contestam o valor do cálculo tarifário. Até o fechamento dessa edição do programa, a Prefeitura ainda não havia se manifestado publicamente. A declaração do defensor público Juliano Ruschel sobre a ação está disponível no site da SEDUFISM. Os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM estiveram reunidos em assembleia na última quarta-feira, dia 16. Um dos pontos de pauta foi a rediscussão sobre a greve da categoria. No mês de março, os servidores haviam decidido por não aderir ao movimento paredista. No entanto, de lá para cá, mais de 40 instituições paralisaram as atividades. Após a rediscussão, os técnico-administrativos da UFSM votaram e reafirmaram a não adesão à greve. O coordenador da ASUFSM, Alfredo Lameira, explica a decisão. A nossa assembleia hoje, ela teve um público maior do que a outra anterior. A assembleia anterior que decidiu por não entrar em greve teve 90 pessoas, hoje nós tivemos 120 e a maioria, né, por 64 votos a favor de não entrar em greve, continuar com outras alternativas de negociação com o governo, né? Eu particularmente me surpreendi, né, pelo resultado da Assembleia, que eu achava, pelas andanças que a gente fez nos últimos dias na universidade, que pudesse haver uma participação maior daquelas pessoas dispostas a entrar em greve, mas o resultado da Assembleia disse isso, né? Que a nossa categoria, pelo menos no momento, não está pretendendo utilizar o recurso da greve, a ferramenta da greve, como forma de luta. Nós vamos continuar acompanhando o movimento em nível nacional. Se houver atividades que a gente possa participar, nós vamos participar dessas atividades. E se houver a necessidade de uma nova avaliação, com certeza a gente vai estar fazendo e reavaliando a nossa posição. O DEDocente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFISM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFISM. Lembrando que as inscrições para as eleições da SEDUFISM, tanto para a diretoria como para o Conselho de Representantes da entidade, estão abertas desde a última quarta-feira, dia 16. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril na sede do sindicato. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa DEDocente.